Dada a sua importância, a viscosidade dos fluidos tem sido objeto de estudo já há várias décadas. Normalmente, esses estudos se dividem em duas ou três diferentes abordagens. Uma delas é puramente experimental. São desenvolvidas medidas de viscosidade em diferentes condições de temperatura, composição dos fluidos, e normalmente são propostas equações matemáticas puramente empíricas para correlacionar os dados experimentais. Uma outra abordagem procura desenvolver modelos teóricos para a previsão da viscosidade. Neste caso, são consideradas e são feitas análises sobre os comportamentos das interações entre as moléculas no fluido, e a partir dessa configuração dessas interações são estabelecidos modelos teóricos para a previsão da viscosidade. Uma terceira versão, uma terceira abordagem, consiste em desenvolver modelos teóricos que são corrigidos através de dados experimentais, e aí temos modelos semi-empíricos. Talvez uma das primeiras abordagens que tenha sido desenvolvida para previsão de viscosidade tenha sido feita para os gases a partir da teoria cinética dos gases. Nós estamos falando de mais de 150 anos atrás. A teoria cinética dos gases ela propunha que não havia forças de interação entre as moléculas de um gás e que as colisões eram perfeitamente elásticas. As colisões são importantes no caso de viscosidade de gases porque é no instante das colisões que há a troca de quantidade de movimento entre as moléculas. Então, a partir dessas considerações, se não havia forças de interações, que as colisões eram perfeitamente elásticas e sem deformações das moléculas, foi proposta, então, essa equação que permite fazer a estimativa da viscosidade em Poise, em função da massa de uma molécula, da constante de Stefan-Boltzmann, tem o valor 1,38 vezes 10 a menos 16 erg molécula Kelvin, erg é a unidade de energia no sistema grama-centímetro segundo, temperatura absoluta em Kelvin e o diâmetro de uma molécula expressa em centímetro. Se vocês substituírem as unidades das diferentes variáveis, vocês vão ver que essa equação ela é dimensionalmente correta e o valor da viscosidade vai ser obtido em grama por centímetro por segundo. As avaliações experimentais de viscosidade de gases, elas indicaram que esta equação, pelo menos do ponto de vista qualitativo, funcionava bem. Havia realmente uma dependência da viscosidade que era de aumentar à medida que a temperatura aumentava, um aumento da viscosidade com a massa de uma molécula e a diminuição da viscosidade com o quadrado do diâmetro da molécula. Entretanto, a variação com a temperatura, do ponto de vista quantitativo, não era bem reproduzida. Na realidade, ao invés de ser uma dependência com a raiz quadrada, o expoente que melhor representava o efeito da temperatura variava e ficava em torno de 0,6 até 1, dependendo das condições e dependendo do gás. Isso deu margem, então, a correções ao modelo que era utilizado até então, para se obter previsões que fossem mais condizentes com os dados experimentais. A correção que foi introduzida já agora no início do século passado veio através da incorporação de forças de interação entre as moléculas. Neste caso, as forças que foram consideradas foram puramente forças de Van der Waals, ou seja, esse modelo funcionava, ou a ideia dele era que funcionasse bem para gases apolares ou ligeiramente polares, mas onde as forças de atração de Van der Waals fossem as predominantes. Então, através de uma proposição já introduzindo essas forças, foram considerados, foram formuladas hipóteses relativas a essas forças. Aqui tem um gráfico da consideração desse modelo, que é um aperfeiçoamento daquele proposto na teoria cinética dos gases. Isso aqui a gente tem curvas representando a força de interação entre moléculas em função da distância entre essas moléculas ou entre os átomos. O que se observa é que, se olharmos a relação prevista pela força de Van der Waals, ela indica que essas forças de atração entre moléculas ela tende a crescer à medida que a distância interatômica vai diminuindo. Mas nós sabemos que à medida que essa distância se torna muito pequena, já próxima do diâmetro molecular, começa a haver repulsão dos núcleos das moléculas ou dos átomos, e aí as forças de repulsão, a partir de uma certa distância, começam a predominar.
Se fizermos o somatório, aqui em linha tracejada tem a força de atração e as de repulsão, a força total seria a soma dessas duas forças. A gente vê que até um certo ponto predominam as forças de atração, depois de um certo ponto as forças de repulsão passam a ser maiores e aí provocam um afastamento entre as moléculas. Se nós integrarmos esse gráfico de força em função da distância, nós geramos esse gráfico para variação de energia potencial, também em função da distância interatômica ou intermolecular. Então, aqui tem, da mesma forma, representado as energias de atração, energia de repulsão, em linha contínua, o somatório dessas energias. Aqui a convenção do que é positivo ou negativo é o inverso da que foi proposta para a força, mas o mais importante é nós observarmos que vai existir um ponto onde teremos a máxima energia de atração. A partir daí começa a ter o efeito da repulsão entre os núcleos e depois de um certo ponto, que está designado aqui pela letra sigma, que representaria o que se chama de diâmetro de colisão, a partir desse ponto as forças ou energia de repulsão passa a predominar e as moléculas se afastam. Vocês notam que esse ponto de máxima aproximação durante uma colisão, no caso em que se considera as interações e as deformações das moléculas, esse diâmetro, essa distância mínima durante uma colisão, ela é ligeiramente inferior ao diâmetro da molécula. Isso porque, na realidade, nesse caso, ocorre uma deformação na molécula durante a colisão. E um outro parâmetro importante que vai aparecer na formulação das equações para a viscosidade dos gases é esse epsilon, que representa a máxima energia de interação entre moléculas, no caso de atração, durante uma colisão. Então, a equação que foi proposta como uma correção da teoria cinética dos gases já vai introduzir o efeito dessa energia de interação e vai substituir a distância interatômica ou diâmetro de uma molécula pelo diâmetro de colisão. Essa equação que foi proposta ela vai ser vista no próximo slide e permitiu então que se tivesse um ajuste bem melhor dos dados teóricos aos dados experimentais. Com a introdução do efeito das forças de Van der Waals, foi proposta então a equação de Chapman-Scott, que é vista aqui, e observamos que ela é bem semelhante àquela que foi proposta através dos conceitos da teoria cinética dos gases. Duas diferenças importantes são as de substituição do diâmetro atômico ou molecular pelo diâmetro de colisão sigma e a introdução desse parâmetro ômega-mi. A princípio, nós poderíamos pensar que o efeito da temperatura continua sendo o de aumentar a viscosidade numa dependência com a raiz quadrada da temperatura, que foi diagnosticado como um problema da versão anterior, utilizando apenas os conceitos da teoria cinética dos gases. Na realidade, o ajuste fino do efeito da temperatura aparece nesse parâmetro ômega-mi, que é expresso em função do epsilon, que é aquela máxima energia de interação durante uma colisão. Essa versão aqui da direita é essencialmente a equação da esquerda, onde a massa de uma molécula foi substituída pela massa molecular. Logicamente, é uma relação entre as duas, a massa de uma molécula e a massa molecular dividido pelo número de Avogadro. O valor da constante de Boltzmann foi substituído, foi tirada a raiz quadrada dele e incorporado nessa constante. E foram incorporadas também, no caso do sigma, uma conversão de unidades para podermos trabalhar com angstrom. O ômega-mi é um parâmetro dimensional. Então, essa equação com essa constante 2,6693 vezes 10 a menos 5, ela incorpora também algumas conversões de unidades que facilitam a sua utilização. O M aqui, então, é a massa molar, expressa em grama por mol. O sigma é o diâmetro de colisão em angstrom. O valor da viscosidade vai ser obtido em Poise. E a temperatura que vai ser utilizada nessa equação é a temperatura em Kelvin. Para determinarmos os valores de ômega-mi, é necessário o conhecimento dos valores de epsilon, a máxima energia de interação durante uma colisão. Essa tabela que aparece aqui
consta os valores dos parâmetros de Lennard-Jones, que são basicamente o diâmetro de colisão e o valor do epsilon, que é a máxima energia de interação ou de atração durante uma colisão. Aqui no caso o epsilon já está dividido pela constante de Boltzmann, e aí a unidade dessa relação, epsilon sobre Kb, é Kelvin. Os valores de sigma estão em angstrom, e aqui tem uma listagem de diferentes gases. Há na literatura tabelas mais completas do que essa. Eu reproduzi aqui uma tabela que aparece no livro do Geiger e Poirier, que tem os gases mais comuns de relevância para nós na engenharia metalúrgica. Então, essa tabela ela consta dos valores de massa molecular e os dois parâmetros de Lennard-Jones. Esse valor de epsilon sobre Kb, ele é utilizado juntamente com o valor da temperatura para determinação da integral de colisão ômega-mi, conforme uma tabela que vai ser vista no próximo slide. Essa tabela aqui também foi extraída do livro do Geiger, consta então os valores de Kbt sobre epsilon. Na realidade esse é obtido pegando o valor da temperatura em Kelvin e dividindo por epsilon sobre Kb da tabela do slide anterior, e para cada valor desse parâmetro tem um valor de ômega-mi correspondente. Uma opção para uso dessa tabela seria fazer interpolações entre os valores para determinar os valores de ômega-mi. Utilizando uma planilha eletrônica, há algum tempo atrás, em um software chamado Formulais, que é disponibilizado no site da Universidade Cornell, foi possível descrever esse conjunto de dados aqui através de uma equação matemática. No livro da BM tem uma versão de equações que foram obtidas através do Excel, funcionam relativamente bem, mas eu recomendo o uso da correlação que vai ser apresentada no próximo slide, porque usou um software com mais recursos que o Excel e é uma equação só que cobre toda a faixa de valores de Kbt sobre epsilon. No livro da BM consta uma equação, na realidade duas equações, para faixas distintas desse parâmetro. Então a minha recomendação é que seja utilizada a equação apresentada no próximo slide. Esse slide aqui então apresenta um gráfico de ômega-mi em função do parâmetro Kbt sobre epsilon. Isso aqui é basicamente a reprodução da tabela que foi apresentada no slide anterior. E aqui é a função ajustada pelo software Formulais, que descreve então o comportamento dessa função através de uma equação matemática. Aqui em linha vermelha tem essa equação matemática e os pontos que estão em azul são os pontos que apareciam na tabela anterior. Vocês veem que tem um ajuste extremamente bom desta função aos pontos que foram determinados e que são disponíveis, estão disponibilizados na literatura. A seguir, nós iremos resolver um exemplo de estimativa de cálculo de viscosidade de um gás utilizando essas correlações. Neste exemplo, então, é solicitado o cálculo da viscosidade do nitrogênio a 398 Kelvin. Aqui, nas tabelas anteriores, é possível selecionar as propriedades relevantes do nitrogênio para o cálculo, a massa molecular, o diâmetro de colisão e o valor de epsilon sobre Kb. O primeiro passo aqui é calcular este parâmetro, Kbt sobre epsilon, que é nada mais do que a temperatura dividido pelo valor de epsilon sobre Kb, que aparece aqui. Temperatura de 398, epsilon sobre Kb 91,5. O valor deste parâmetro, então, é igual a 4,35. Com o valor de Kbt sobre epsilon determinado no slide anterior, igual a 4,35, foi usado então aquela função matemática que descreve os valores de ômega-mi em função deste parâmetro. O resultado fornece um valor de ômega-mi igual a 0,9562. Então, substituindo finalmente todos os valores determinados na equação de Chapman-Scott para cálculo da viscosidade, nós temos aqui a constante, o valor da massa molecular do gás, temperatura absoluta, o valor de diâmetro de colisão em angstrom e o valor de ômega-mi. O resultado indica uma viscosidade de 2,18 vezes 10 a menos 4 poase, ou o equivalente dela em unidade do Sistema Internacional, 2,18 vezes 10 a menos 5
pascal vezes segundo ou quilograma por metro por segundo. É interessante observar que o valor de ômega mi e o sigma são exatamente as correções que são introduzidas para ajustar os dados de viscosidade, considerando então o efeito das forças de Van der Waals. Se a equação obtida a partir da consideração do gás ideal e assumindo a validade da teoria cinética dos gases, esse diâmetro de colisão seria igual ao diâmetro da molécula e o ômega mi seria unitário. É interessante aqui que vocês utilizem e resolvam mais alguns exercícios de cálculo de viscosidade de gás, e fazendo isso vocês constatarão que a viscosidade dos diferentes gases a diferentes temperaturas, elas sempre vão ficar nessa ordem de grandeza. Vão ser valores sempre da ordem de 10 a menos 5 pascal vezes segundo, ou da ordem de 10 a menos 4 poase. Quando tivermos misturas de diferentes gases, é possível fazer uma estimativa aproximada de viscosidade de mistura, considerando essa relação matemática que é apresentada aqui. Na realidade, ela é uma razão entre dois somatórios. No numerador, o x representa a fração molar do gás na mistura, a fração molar é a porcentagem em volume dividido por 100, a viscosidade de um gás individual e a raiz quadrada de sua massa molecular. Então, é feito os somatórios, por exemplo, tivéssemos 4 gases, o N seria 4, nós teríamos que fazer um somatório das frações molares, vezes a viscosidade, vezes a raiz quadrada da massa molecular de cada gás, processar o somatório desses parâmetros, e no denominador é um somatório do produto das frações molares vezes as raízes quadradas das massas moleculares de cada gás. Na realidade, nós podemos entender essa equação como uma média ponderada das viscosidades dos gases individuais. Os dois fatores de ponderação são as frações molares dos gases e a raiz quadrada de suas massas moleculares. Então, com essa relação é possível determinar viscosidades, por exemplo, para gases como gás de alto forno, gás de coqueria, gás de aciaria, que são compostos de diferentes gases. Um exemplo de aplicação dessa relação vai ser desenvolvido em sala. Conforme foi mencionado em slides anteriores, e vocês devem ter constatado ao fazer exemplos de cálculo de viscosidade de diferentes gases, foi constatado que a faixa de variação de viscosidade de gases é relativamente pequena. Ficam todos na faixa de 10 a menos 5 pascal vezes segundo. Quando a gente vai para a viscosidade de líquidos, o cenário muda bastante. Essa tabela aqui, que foi extraída do livro do Geiger, ela mostra faixas de viscosidade em poase para diferentes materiais. E o que a gente observa é que, se formos no limite inferior, para líquidos orgânicos, tipo acetona, nós chegamos a ter viscosidades da ordem de 10 a menos 3 poase, e no limite superior, escórias, soluções de soda cáustica e óleos, nós temos viscosidade da ordem de 100 poase. Quer dizer, dentro da mesma categoria de fluidos, nos líquidos, nós temos 5 ordens de grandeza de variação das viscosidades. Isso é um indício da dificuldade que existe de formular um modelo geral teórico que possa ser utilizado para cálculo das viscosidades dos diferentes líquidos. Esse modelo, para o caso de gases, ele já existe, foi um modelo que foi apresentado anteriormente e funciona bastante bem para gases não polares ou gases ligeiramente polares. Para líquidos é difícil obter um modelo geral. O que nós vamos constatar é que existem abordagens específicas para cada categoria de líquidos. Eu vou concentrar a nossa atenção nos slides a seguir na análise de viscosidade de metais e, com um pouco mais de detalhe, análise das viscosidades de escórias. Escórias são fluidos, como vocês podem ver, estão no topo aqui das faixas de viscosidade. Então, o controle da viscosidade de escórias é fundamental nos processos metalúrgicos,
uma vez que isso interfere drasticamente no escoamento dos fluidos e também em processo de transferência de massa e nas reações químicas onde as escórias estão envolvidas. Então, nos próximos slides, nós vamos examinar faixas de valores de viscosidade para metais e para ligas, e logo a seguir concentraremos a nossa atenção na análise de viscosidade de escórias e o efeito das composições químicas sobre os valores dessas viscosidades. A dificuldade de formulação de modelos gerais que sejam válidos para todos os tipos de fluidos levou à utilização de dados experimentais. Um exemplo aqui é para a viscosidade das ligas ferro e carbono, que são os dois principais componentes do aço. Aqui a gente tem um diagrama onde temos temperatura na ordenada, teor de carbono na abscissa, e superposto a esse diagrama ferro-carbono, onde temos as diferentes fases da liga ferro e carbono a diferentes temperaturas e teores de carbono, nós temos aqui as curvas que são chamadas curvas de isoviscosidade. Então, conhecendo a temperatura e o teor de carbono de uma liga ferro-carbono, é possível que nós determinemos, então, os valores de viscosidade. Esses valores aqui estão estabelecidos em centipoase. Quer dizer, nós observamos, então, que para aços e ferro-gusa, nas faixas de temperatura em que normalmente esses materiais estão líquidos, nós temos valores de viscosidade que vão variar na faixa de 8,5 até alguma coisa em torno de 6 centipoase. São viscosidades relativamente baixas. Se compararmos, por exemplo, a viscosidade da água na temperatura ambiente, de em torno de 20 centígrados, é em torno de 1 centipoase. Então, os líquidos e a água eles têm valores de viscosidade relativamente próximos. Isso é um cenário que é bem diferente do que acontece no caso das viscosidades das escórias, como veremos a seguir. Para analisarmos a questão das viscosidades das escórias, é interessante nós tomarmos como referência a estrutura da sílica, SO2. A sílica é um componente comum de todas as escórias metalúrgicas, quer seja no caso de processos siderúrgicos, também nas escórias de processo de produção de metais não ferrosos. Essas duas figuras que estão aqui estão ilustrando a estrutura da sílica. Na esquerda nós temos a estrutura da sílica cristalina. As bolinhas pretas aqui correspondem aos átomos de silício e as bolas brancas correspondem aos átomos de oxigênio. Essa figura ela está representada num plano, mas na realidade a molécula de SO2 é uma molécula tridimensional. Haveria aqui fora do plano do computador, da tela do computador, um quarto átomo de oxigênio. Na realidade, isso aqui nós temos uma estrutura piramidal, uma pirâmide de base triangular. No centro dessa pirâmide e, consequentemente, também um pouco fora do plano aqui da tela do computador, nós teríamos o átomo de silício e ele vai estar ligado a 3 átomos de oxigênio mais um quarto que estaria num plano mais fora aqui da tela do computador. Então, cada átomo de silício nessa estrutura está ligado a 4 átomos de oxigênio. A razão da molécula ser descrita em termos das proporções de silício e oxigênio como SO2 é porque cada átomo de oxigênio está sendo compartilhado com o átomo de silício da pirâmide vizinha. Então, na realidade, cada átomo de silício ele só tem meio átomo de oxigênio, porque cada átomo desse está sendo compartilhado com o silício da pirâmide vizinha. Daí a proporção ser SO2. A metade está ligada a 4 oxigênios, mas cada um desses oxigênios está sendo compartilhado com outro átomo de silício. Quando há fusão da sílica, e para isso nós precisamos de temperaturas aí da ordem de 2.000 centígrados, nós temos uma estrutura bem semelhante à estrutura da sílica cristalina, com um arranjo tridimensional onde temos todas as pirâmides ligadas entre si. Foi medida a viscosidade dessa sílica em temperaturas da ordem de 2.000 centígrados e foi encontrado um valor da ordem de 10 a 5 poase, ou seja, um valor extremamente alto, e a justificativa disso é que essa estrutura tridimensional, onde todos os átomos estão ligados entre si, é uma estrutura de difícil movimentação, de difícil escoamento. A viscosidade ela tem muita relação com essa facilidade ou dificuldade com que um material, com que um fluido escoa. Então, nesse arranjo aqui, nós temos valores de viscosidade extremamente elevados.
Então, todo material, todo óxido, todo componente que tende a formar essas estruturas tridimensionais, essas redes, tem um efeito de provocar elevação no valor da viscosidade. Quando nós adicionamos um óxido, como por exemplo o CaO, a escórias ricas em sílica, o efeito do CaO na escória é de se dissociar e fornecer um átomo de oxigênio, e aí fornecendo esse átomo de oxigênio, haverá uma separação daquelas redes, e o efeito disso é uma redução na viscosidade. É muito comum hoje em dia este modelo iônico para escórias e serem categorizados dois tipos de comportamentos. Um comportamento que são dos óxidos formadores de rede, um exemplo deles é a sílica, e de óxidos que são quebradores de rede, que são, por exemplo, o CaO, o MgO, FaO, MnO, todos esses óxidos têm efeitos, do ponto de vista qualitativo, semelhantes. Essa classificação entre formadores de rede e quebradores de rede, também uma outra interpretação mais antiga era de classificação de óxidos ácidos, que seriam os formadores de rede, e de óxidos básicos, que seriam os quebradores de rede. Então, os ácidos, tradicionalmente, a sílica é um exemplo, o óxido de fósforo, P2O5, e a alumina, em determinadas faixas de composição, também tem um comportamento semelhante à da sílica. Por sua vez, cálcio, CaO, na realidade MgO, FaO e MnO são óxidos quebradores de rede, também muitas vezes denominados de óxidos básicos. Então, o efeito da adição de CaO em uma escória rica em sílica é de quebrar essas redes. O efeito disso na viscosidade vai ser visto no slide a seguir. Esse slide, então, apresenta um gráfico do log, do logaritmo decimal da viscosidade de uma escória, composta apenas por CaO e sílica, a unidade aqui é poase, em função da fração molar do CaO nessa escória. Aqui é possível constatar dois efeitos. Um é o do efeito da adição do CaO, a gente vê que com a adição dele, como esperado pela análise do gráfico anterior, do slide anterior, nós vemos que há uma tendência da viscosidade cair, e também a elevação da temperatura tem um efeito de redução na viscosidade, quer dizer, a quebra da temperatura ela facilita ou ela dá mais mobilidade para a escória se deslocar. Esse gráfico ele é limitado, ele só serve para a gente analisar o efeito do CaO sobre a viscosidade, porque a maioria das escórias de interesse nosso na metalurgia, elas têm 3 ou mais componentes. Uma abordagem para fazer essa avaliação da viscosidade, então, muito utilizada até hoje, é a de utilização de diagramas de isoviscosidade, que são normalmente superpostos a diagramas ternários, onde temos as composições das diferentes escórias. Um exemplo de um diagrama ternário para a plotagem das composições químicas vai ser apresentado no slide a seguir, como uma recordação para a marcação de pontos em diagramas ternários, e posteriormente examinaremos alguns exemplos de diagramas ternários de viscosidade e de alguns modelos relativamente simples que foram propostos para a estimativa de viscosidades, especificamente no caso de viscosidade de escória de alto forno e de viscosidade de pós-fluxantes, que são utilizados como lubrificantes em processo de lingotamento contínuo. Nós temos um exemplo de um diagrama ternário apenas para marcação das composições. Aqui no caso eu coloquei no vértice inferior da esquerda o CaO, vértice inferior da direita a alumina e vértice superior a sílica. Isso aqui são 3 componentes usuais de escórias, por exemplo, de escória de alto forno. Vocês devem lembrar de análise de diagramas ternários, como é que é o conceito para a marcação das composições químicas. Então, esse ponto aqui ele corresponde ao vértice do CaO, com uma escória composta apenas de 100% de CaO, aqui 100% de alumina, 100% de sílica. O lado oposto ao vértice da sílica, por exemplo, ele vai ter 0% de sílica, e aí linhas paralelas a esse lado oposto vão sendo construídas e vão representando valores crescentes do teor de sílica à medida que vamos aproximando do vértice da sílica. Então, cada linha, por exemplo, cada ponto sobre essa linha aqui vai representar uma escória com 20% de sílica. Então, se marcarmos um ponto como esse aqui em vermelho, que é o ponto 1,
Vocês conseguem determinar qual que é o valor da composição ou quais são os teores de composição de cada um dos componentes? Vamos verificar, nesse caso nós teremos 40% de CaO, vocês observem que o vértice do CaO está aqui, então 40% de CaO, nós temos 40% de sílica, pegamos o lado oposto ao vértice da sílica, 10%, 20%, 30%, 40%, e alumina, vértice da alumina, lado oposto, 10% de alumina, 20% de alumina. Um outro exemplo seria do ponto 2, né? Neste caso nós temos 30% de sílica, 30% de CaO e teor de alumina 40%. Mais uma sequência de pontos vão ser apresentadas aqui agora. É interessante que a cada ponto apresentado vocês procurem determinar qual que é a composição química relativa a esse ponto. Então, vou ter uma sequência de pontos. Esse primeiro ponto aqui em azul, 50% de sílica, 50% de alumina, 0% de CaO. A seguir, nós teremos uma situação com 40% de sílica, 40% de alumina, 20% de CaO. Mais um ponto, 30% de sílica, 30% de alumina, 40% de CaO. Mais um, 20% de sílica, 20% de alumina, 60% de CaO. E o último, nós temos uma situação que vai representar uma composição com 10% de sílica, 10% de alumínio e 80% de CaO. Se eu perguntasse aqui o que todos esses pontos em azul têm em comum, além da cor azul, né, nós constataríamos, examinando aqui as composições químicas, que todos eles têm a mesma relação de sílica para alumina. No caso aqui a proporção é 1:1. E à medida que vamos caminhando aqui, o que está ocorrendo é um aumento no teor de CaO. Então, isso aqui é interessante fazer essa análise, porque a gente observa que esses pontos todos aqui, eles estão sobre uma mesma linha reta que vai se aproximando do vértice do CaO. Isso corresponderia, por exemplo, a partirmos de uma escória com uma determinada composição, com a dada proporção de sílica e alumina, e a ela irmos adicionando CaO. Quer dizer, a gente constata que o efeito da adição de CaO faz a composição da escória gradativamente se aproximar do vértice do óxido que está sendo adicionado. Isso valeria para qualquer ponto. Foi só apenas por conveniência que eu escolhi essa relação sílica para alumina, que facilita as nossas contas. Mas se, por exemplo, no ponto 2 nós começássemos a adicionar essa escória uma certa quantidade de sílica, a tendência seria da composição química caminhar para o vértice da sílica ao longo de uma linha reta. Se ao ponto 1 começássemos a adicionar essa escória alumina, a tendência seria da composição química caminhar sobre uma linha reta que vai se aproximando do vértice da alumina. Isso é interessante porque vai propiciar, por exemplo, nós analisarmos efeitos de adição de algum composto sobre a viscosidade de uma escória. No próximo slide, nós veremos alguns efeitos e diagramas de isoviscosidade para escórias compostas de CaO, sílica, alumina e MgO. Aqui temos um exemplo desse tipo de diagrama de isoviscosidade, as extremidades dele foram cortadas. Esse diagrama foi extraído de um livro chamado Atlas de Escória, de uma editora alemã. Ele foi construído para um teor de sílica constante, igual a 40%. Isso, na realidade, é um diagrama pseudo-ternário, porque ele contempla 4 óxidos, mas um deles tem um teor fixo, no caso aqui, sílica. Então, em qualquer ponto aqui, nós temos 40% de sílica. O que significa dizer que os outros óxidos somados, os teores deles vão fechar em 60%. E esse diagrama também foi construído para uma temperatura de 1500 centígrados. Então, como exemplo, aqui nós temos várias linhas de isoviscosidade expressa em Poase. Se nós tivermos uma escória com 40% de sílica e dados teores de alumina, MgO e CaO, nós podemos marcar o ponto aqui e determinarmos a partir dele o valor da viscosidade. Então, por exemplo, uma escória que tenha 40% de sílica, nós podemos determinar o restante aqui, 40% de CaO, 10% de MgO e 10% de alumina. Nós teremos esse ponto aqui indicado em vermelho, e a viscosidade relativa a esse ponto nós podemos pegar por essa curva,
isso aqui vai dar um valor de viscosidade equivalente a 3 poase. Isso seria a viscosidade dessa escória nessa temperatura de 1500. É claro que o uso desse tipo de diagrama é um recurso interessante, mas nos dias de hoje é interessante a gente termos equações matemáticas que descrevam essas variações, uma vez que nós teríamos que, para cobrir uma faixa ampla de composições e de temperaturas, nós necessitaríamos de um volume muito grande de diagramas desse tipo para podermos fazer a análise das viscosidades. Então, ao longo do tempo, foram sendo propostas equações matemáticas, algumas delas puramente através de ajustes estatísticos de dados experimentais e outras baseadas em modelos. Isso é uma área ainda hoje onde há muito desenvolvimento, é a proposição de modelos matemáticos a partir de conhecimento das estruturas das escórias para fazer a avaliação de suas viscosidades. Um exemplo de equações vai ser apresentado no próximo slide. Essa equação que está aqui é bastante famosa, é uma equação para cálculo de viscosidade de escórias de alto forno. Ela foi proposta por um italiano chamado Fontana. É uma equação matemática para viscosidade, aqui no caso é o logaritmo da viscosidade da escória em unidade do sistema internacional, quilograma metro segundo, ou pascal vezes segundo, e fornece para a gente o valor de viscosidade de escória com CaO, MgO, alumina e sílica. Esses 4 componentes somados têm que fechar em 40%, em 100%, desculpa. E essa equação foi proposta para teores de sílica na faixa de 35% a 45%, que cobre, então, a faixa usual de composições de escória de alto forno. Então, para a utilização dessa equação, basicamente o que temos que fazer é substituir os teores em massa dos diferentes óxidos, aqui no caso CaO, MgO e alumina, porcentagem em massa, diretamente, colocarmos a temperatura em Kelvin, procedemos aos cálculos, depois fazer o exponencial do resultado e vamos obter então a viscosidade dessa escória em Pascal vezes segundo. Essa é uma equação simples, mas limitada, restrita à escória de alto forno, com teores de sílica entre 35% e 45%. Aqui temos um outro exemplo de modelo matemático, que na realidade também é um ajuste de função, que fornece valores de viscosidade para pós-fluxantes, que são normalmente utilizados como lubrificantes em máquinas de lingotamento contínuo. Então, aqui a viscosidade expressa em poase, em função desse parâmetro A, que é calculado em função das frações molares dos componentes desse pó fluxante, exponencial de B sobre T, esse parâmetro B também estimado a partir de uma correlação em função das frações molares dos componentes da escória. Como é uma equação empírica, isso aqui ela é válida para essas faixas de composição que estão listadas aqui. Eu destaco que hoje na literatura, em publicações mais recentes, é encontrada uma variedade muito grande de dados relativos a modelos matemáticos para a estimativa de viscosidades de escórias, tanto de escórias de alto forno, de aciaria, de processo de refino secundário e também modelos para a viscosidade de pós-fluxantes. A partir do próximo capítulo, nós começaremos a determinar ou a fazer a determinação de perfis de velocidade em diferentes sistemas, inicialmente em sistemas relativamente simples e posteriormente, no capítulo 6, generalizaremos essa abordagem para tratarmos problemas mais complexos.